que é um sacerdócio real? É dominar os espaços vazios. Amém? Às vezes eu acho que Deus só me usa quando eu estou com o microfone na mão. Não, querido. Não mesmo. Deus não me usa só quando eu estou com o microfone na mão. Eu sou um agente de Deus. Amém? Eu sou um sacerdote, eu sou um médico, um advogado, um engenheiro, um pedreiro, um servente de pedreiro, um motorista de caminhão, um frentista de um posto. Eu tenho que tomar os ambientes vazios. Isso é sacerdócio para que a nação seja santa. Agora, se eu não entender o sacerdócio, eu não entendo o que é igreja e não vou entender o que é reino. E aí eu quero usar uma palavra de reino dentro de uma igreja que não entende o sacerdócio. Isso é queda fatal. Porque daí a gente prega e a igreja deveria crescer, ela só diminui. Às vezes ela cresce no número de pessoas, mas ela diminui no entendimento do que ela tem que fazer. Amém, irmãos? E nós não podemos mais caminhar debaixo de uma igreja cheia de gente vazia, que não conhece a glória de Deus, que não discerne a mão direita da esquerda, que não sabe o nível de batalha que está lutando nesses dias, os demônios que estão lutando conosco nesses dias. Amém, irmãos? Nós não temos que entender o tempo que nós estamos vivendo. E é sobre isso que eu quero falar nesses dias, enquanto nós estivermos ministrando darado. Amém? Deixa Deus te pegar, deixa Ele curar você. Se você estiver doente nesse ambiente, Deus pode curar você enquanto você está ouvindo o Evangelho. Jesus nunca orou pelo um doente. Jesus dizia: vai, o que tu queres que eu te faça? Isso, vai, a tua fé te curou. Jesus nunca disse: Deus, cure agora, recebe. Não, Ele nunca disse. Ele sempre curou. E a Bíblia diz que Ele enviou a sua palavra e os sarou. A primeira aliança de Deus com o povo foi Jeová Rafá. Eu estarei no meio de vós e entre vós não haverá nenhuma enfermidade. Pastor, então eu não posso ficar doente? Pode, mas não deve permanecer. Amém? Aliança, irmão, é isso. Então, enquanto nós estivermos ministrando, você pode dar lado. Se Deus te pegar, fica à vontade. A gente para, espera você dar uma chapadinha, depois a gente continua. Amém? Nós vamos beber aqui. Aleluia, nós vamos beber. Não vim de tão longe aqui para ir dormir sóbrio. Eu não vim de tão longe para ir dormir sóbrio, não. Aleluia. Então vamos entrar no rio. No rio da sua palavra, no rio da sua vida. Aleluia. Lucas capítulo 7. Aleluia. E o capítulo 7 é o versículo de número 18. Diz assim: os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. João, chamando 2 discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Quando aqueles homens chegaram a Jesus, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Na mesma hora Jesus curou a muitos de enfermidades e males, de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então lhe respondeu: ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Bem-aventurado aquele que de mim não se escandalizar. Tendo-se retirado os mensageiros de João,
Jesus começou a dizer à multidão acerca de João: o que saíste para ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que saíste para ver? Um homem trajado de vestes finas? Não, os que andam com preciosas vestes e vivem no luxo estão nos palácios reais. Mas o que saíste para ver? Um profeta? Sim, vos digo que muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: envio o meu mensageiro diante da tua face, a qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que eu. Todo o povo que ouviu, até os cobradores de impostos, justificaram a Deus tendo sido batizado com o batismo de João. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus quanto a si mesmo, não tendo sido batizado por ele. A quem, pois, compararei aos homens desta geração, e a quem são semelhantes? São semelhantes a meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros: tocamos-vos flauta e não dançaste, cantamos lamentações e não choraste. Pois veio João Batista e não comia nem bebia vinho, e dizeis: tem demônios. Veio o Filho do Homem que come e bebe, e vocês dizem que é um comilão e um bebedor de vinho, amigo dos cobradores de impostos e dos pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Aleluia. Espírito Santo, obrigado pela tua palavra. Irmão, João Batista nunca esteve tão presente nos nossos dias como está nesses dias. E o Senhor falou que nos últimos dias levantaria Elias. E quando João Batista foi levantado, ele também preparou o caminho do Senhor. E é tão interessante que Jesus, ele começou a fazer milagres exatamente aonde João Batista começou a batizar. João Batista começou a batizar no Jordão, no lugar aonde Elias foi arrebatado. Elias foi arrebatado no mesmo lugar que os sacerdotes um dia botaram um pé para abrir o Jordão, para entrar na terra prometida. Portais foram abertos e vão passando de gerações em gerações. Quando você começa algo na sua cidade, algo na sua localidade, quer debaixo de uma árvore, quer num monte, quer numa igreja, quer em algum lugar, você está abrindo portais, amém? Talvez você está abrindo portais ali, colocando colunas que talvez nem vai ser você que vai colher os frutos, mas pessoas que vêm após você vão colher os frutos. Hoje nós estamos vivendo um tempo muito gostoso lá em Itajaí. Deus está fazendo uma revolução na nossa cidade, apesar de ser uma cidade pequena, 205 mil habitantes, mas Deus está fazendo uma revolução. E aí você vai estudar sobre Itajaí. Primeiro você estuda a palavra significa Ita, pedra, Jaí, água, é água sobre pedra, pedra é a igreja, a água é a palavra. Então, meu Deus do céu, vai por aí. Então você começa a estudar essas coisas, você descobre, por exemplo, que Itajaí foi a primeira cidade a ter uma igreja pentecostal no sul do Brasil. Um portal foi aberto, aleluia. Então Deus, ele trabalha assim, irmão, de geração em geração. Deus não trabalha para encher a igreja no domingo. Deus trabalha para a gente entender que a gente não vai de domingo a domingo, a gente vai de geração a geração, amém, querido? E tudo que você faz talvez não seja relevante agora, talvez você não tenha sentimentos agora, parece que não tem frutos agora, não tem resultado, mas você está deixando portais abertos, aleluia. Eu estou colhendo os frutos dos meus antepassados que deixaram portais abertos, na sua ignorância, na sua incapacidade, na sua imperfeição, mas oraram ao único Deus, e Deus os ouviu, aleluia. Então não perca tempo, querido, não perca o princípio de achar que você está perdendo tempo quando você está buscando a Deus. Interessante que foi que João Batista, a Bíblia diz que João Batista começou a batizar, e apareceu João Batista batizando, apareceu do nada.
Você já viu que tem umas coisas que estão aparecendo assim de Deus? De onde é que você é? Eles vinham perguntar para João capítulo 1, versículo 19. Eles diziam para João: tu és profeta? Ele disse: não. Tu és o Cristo? Não. Pô, então quem você é? Ele disse: eu sou uma voz. Eu sou a voz do que clama. Ele não disse eu sou o clamor, ele disse eu sou só a voz. Tem alguém clamando dentro de mim. Eu sou a voz que emprestou o som para o clamor de Deus que está dentro de mim. Eu sou a voz do que clama. E eu disse: mas diz quem tu és. Quem tu és? Porque a religião sempre quer dar um título para a gente. Diga quem tu és, para que a gente diga aqueles que nos enviaram. Irmãos, por isso hoje nas nossas igrejas tantas pessoas têm títulos, mas não entendem nem o que o título significa para os nossos dias. Se é um avião que está chegando, fica tranquilo. Eu vim preparado, irmão. Nada vai tirar minha paz aqui, não. Eu vim preparado para essa noite. Eu sabia que ia ser confronto, my friend. Eu sabia que ia ser confronto essa noite. Por quê? Porque nós estamos derrubando algumas coisas. Nós estamos derrubando, arrancando, destruindo e arruinando, para que os nossos filhos só plantam e edificam. Amém? Nossos filhos não vão ter que derrubar, porque nós já estamos derrubando. Derrubando o quê? Em nós. Estamos derrubando coisas em nós. Alguém esses dias me perguntou assim: pastor, o senhor já percebeu? Parece que as pessoas não caem mais na unção. Está movimentado o aeroporto hoje, né? Parece que as pessoas não caem mais na unção, pastor. Eu me lembro que eu ia nos seus cultos, aquela montanha de gente caindo, um por cima do outro, gente vomitando câncer, gente. Pastor, parece que parou o avivamento, né? Eu digo: não, irmão, agora nós estamos sendo avivados. Porque agora Deus não está mais derrubando na unção, Deus está derrubando ela por dentro. Deus está arrancando conceitos, arrancando princípios errados, derrubando conceitos, detonando princípios errados, restaurando algumas coisas dentro de nós, resgatando algumas coisas dentro de nós. Hoje tem pessoas que não precisam mais cair na unção. Quando ela vê a glória de Deus, ela se joga. E nós estamos vivendo nesse tempo, irmão. A gente não está dando trabalho para Deus. Tinha um irmão lá que me dizia assim: pastor, porque alguém me disse que se eu cair para frente é demônio, e se eu cair para trás é unção. Eu digo: irmão, na dúvida cai para o lado então. E você fica neutro, meu filho. Nem o capeta, nem Deus. Fica tranquilo. Sabe o que eu aprendo, irmãos? É que nós vamos vendo, nós vamos nos movendo pelas circunstâncias. Nós nos movemos pelo movimento. Mas nesses dias não tem movimento não, meu filho. Nesses dias Deus está derrubando movimentos. Amém? Está tirando algumas exibições. Está fazendo algumas coisas que ninguém toca na sua glória. Tem algumas coisas que pertencem só ao Senhor, e uma delas é toda a honra e toda a glória. Aleluia! Aleluia! Tem algumas coisas que o Senhor está derrubando na nossa nação, a começar pelo púlpito, a começar por nós, os pregadores. Eu tenho andado no Brasil, tenho andado fora do Brasil, tenho visto. O Senhor está pegando a gente, irmão. Amém? Nesses dias não vai dar para ser crente meia boca não, meu filho. Esses dias não vai dar para negociar com Deus não. Esses dias ou a gente é uma bênção ou a gente vai ser uma maldição. Não dá para ser meia boca não. Não dá para jogar nos dois lados mais. Amém? Nós vamos ter que escolher o que nós queremos realmente. Ter uma vida sacrificial, de renúncias pelo propósito, para receber autoridade, para estabelecer o reino de Deus, para estabelecer a sua glória. Ou nós vamos ficar na igreja sentados esperando Jesus voltar, como fominhas pedintes que não conhecem a sua glória. Não. João Batista entendeu. Ele olhava para Zacarias, seu pai, e ficava pensando: poxa, é isso que eu vou herdar.
Zacarias era um homem de Deus. Só que essa geração, irmãos, ela não está herdando os chamados dos seus pais. A nossa geração, quem tem menos de 50 aqui? Garotão, fala sério, garotão. A maioria de nós foi gerado sem pai, alguns até biológicos, outros não tiveram pais espirituais. Alguém nos deu alguma coisa para cuidar, derramou óleo na nossa cabeça, nos deu algo para fazer, nos jogou na piscina, a gente nem sabia nadar direito. Padecemos, sofremos no casamento, sofremos na criação dos nossos filhos. Nós temos casas de recuperação, eu sei o que eu estou falando para vocês. Já tivemos na nossa casa de uma vez só 7 filhos de pastores, meninos bons e filhos de pais bons também. Só que na ânsia de fazer algo para Deus, nós vamos perdendo a nossa casa. Na ânsia de fazer algo para Deus, nós vamos perdendo tudo e chamamos isso de obra de Deus. Isso não é obra de Deus, irmão. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. O sucesso do ministério não substitui o fracasso na família. Essa é a hora que você diz a verdade. Se nós queremos trazer um avivamento para a nossa terra, nós precisamos acordar para algumas coisas. João Batista olhava o pai e dizia: meu Deus, é assim que eu vou viver? Eu carrego um encargo diferente. Irmão, vai no presídio fazer uma visita, você vai ver. Pergunta o nome dos prisioneiros: é Daniel, Samuel, Joel, Emanuel. Porque são frutos de uma descendência órfã. E o pior, de pais vivos. A religião, irmãos, a religião é a vontade frustrada do homem de tentar dominar o amor de Deus. A religião, ela tenta controlar o que Deus faz e diz. É por isso que eu odeio ela. Porque a religião nunca deixou Deus clara para ninguém. Ela vem da palavra religar, ela deveria nos religar a Deus. Esse é o nosso problema. Nós achamos que Deus é evangélico. Nós achamos que você olha para o Velho Testamento, você se depara com um Deus muito duro. Aí no Novo ele melhora, parece que ele aceita Jesus e fica bonzinho. No Novo Testamento a impressão que você tem é que Deus aceitou Jesus e foi para a igreja. Até Deus está fazendo o culto de doutrina. Nós queremos ditar algumas coisas, irmãos. Vamos criando formas e vamos formulando pessoas e não respeitamos as diferenças delas. Eu vou te falar uma coisa: se o lugar que nós estamos, as diferenças não contribuem para o crescimento, então nós estamos construindo Babel, não é o reino. Porque Babel teve que parar por causa das diferenças. Reino não. Quando o Pentecostes desceu em Jerusalém, havia pelo menos 17 nações lá, e Deus fez com que cada uma ouvisse no seu próprio idioma. Isso é o reino de Deus. Deus fala de uma forma que você entende, do jeito que você entende na sua escola, na sua capacidade, na sua intelectualidade, aleluia. Quando ele pregava para um pastor, ele falava de ovelha. Quando ele pregava para um camponês, ele falava: o reino dos céus é como uma semente. Quando ele pregava para um pescador, ele dizia: o reino dos céus é como uma rede. Ele falava numa linguagem que você entende. E por que a gente quer colocar todo mundo numa caixa robótica e chamar isso de igreja? Você me ouviu? Ou o som está ruim? Você me ouviu? Então dá glória a Deus. Por que a gente quer ser? E o pior
pior, a gente não torna-nos parecido com Cristo, torna-nos parecido com a gente. O problema é que nós queremos seguir o cristianismo e não o Cristo. E muitas vezes, por seguir o cristianismo, nós perdemos Cristo de vista. Alô? João Batista olhava para o pai e dizia: meu Deus, eu tenho algo diferente. E o pai dizia: meu filho, mas você vai ser sacerdote. Pai, eu não quero ser sacerdócio da linhagem levítica, eu quero ser da linhagem de Melquisedeque. Deixa eu ir para o deserto. Deixa eu ir para o deserto. Eu sinto que Deus vai me usar para desabilitar algumas coisas. Sabe como é que eles me chamam nos Estados Unidos, irmãos? A gente vai pregar lá, a cada 2 meses a gente tem alguns trabalhos lá. Ele diz: ah, o apóstolo Luiz, eu sei, aquele que usa a camisa para fora, não é? Por quê? Porque a gente tem quebrado um conceito natural. Eu gosto de me vestir assim. Por que eu tenho que me vestir como todo mundo? Quem criou esse padrão? Quem disse que o culto tem que durar 1h30? Quem inventou algumas coisas da igreja, irmãos? Quem disse que a pastora, minha esposa, tem que pregar? Se ela quiser dançar no ministério de dança, se ela quiser trabalhar na cantina da igreja, tem que ter. Nós criamos padrão para mostrar para alguém que às vezes nós nem acreditamos nos que estamos dizendo. Não, irmãos, o Senhor está desabilitando algumas coisas, amém? João Batista foi um cara que ele entendeu isso. E todo homem que desabilitou algumas coisas na sua geração, ele teve que viver de uma forma diferente. Eu não estou dizendo para você criar uma forma, eu estou dizendo que se Deus te chamou para viver algo diferente, você tem que viver. Amém? Um dia o anjo do Senhor segurou João Batista. João, não, o que o senhor está fazendo aqui, João? Esse não é o senhor. Segurou Jacó, ou melhor, Jacó segurou o anjo. Quem já não cantou aqui? Jacó segurou o anjo, segurou. No monte a gente cantava direto, ia para o monte, ia em 50 para o monte. Todo mundo tinha que segurar o anjo. Quando todo mundo acabava a hora de ir embora. E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Jacó respondeu assim: me dá uma brisa para depois subir. Ei, glória. Jacó segurou o anjo. Um ser da terra segurando algo do céu. Um ser da terra segurando algo do céu. E o anjo dizia: me solta. Eu tenho que subir, tem um horário para subir. O portal está aberto, eu preciso subir. Não perde o portal de vista. Me solta, quem poderá me salvar? Me solta. Aí o anjo faz a pergunta para ele, pergunta: como é o seu nome? Ah, vai saber que você não sabe quem é Jacó. O que é que tu queres? Eu quero que tu me abençoes. Mas como é seu nome? Disse Jacó. Disse: agora eu posso te abençoar. Porque a primeira vez você foi abençoado como Isaú. Você não pode ser abençoado na identidade de outro. Você tem que ser abençoado na sua identidade. Os céus só funcionam em você, na sua identidade. Então o meu trabalho não é colocar a minha identidade, a identidade do Mevan no Brasil, não. Mevan não é uma denominação, é um útero que gera filhos para Deus. Filhos diferentes. Um é diferente do outro, aleluia. Um é careca, outro é cabeludo. Um tem barba, o outro não tem. Amém? Deus me livre. Isso é a beleza do corpo, irmãos. O problema, o Jacó segurou o anjo olhou para ele e disse: como é teu nome? Ele disse: Jacó. O anjo disse: agora eu te abençoar. Porque você já foi abençoado como Isaú. Você não pode ser abençoado na identidade do outro. A unção só vem no seu DNA, querido.
A unção só vem naquilo que você faz do jeito que Deus te chamou, no tempo e no modo de Deus. Você não pode andar fora da sua identidade. Na sua identidade está o seu DNA, está o que Deus falou sobre você. Aleluia. Quando Jacó tomou a bênção de Esaú, ele não precisava, porque ele já ia ser abençoado. Ele tomou a bênção financeira de Esaú, porque o filho primogênito ele tinha direito a 2 porções. Jacó tomou a bênção e foi para onde? Foi para na casa de Labão. Irmão, para todo Jacó Deus tem um Labão. Jacó achava que era enganador, Labão era PhD. Labão era PhD na arte de enganar, não perdoava nem os filhos, botava até os filhos no rolo, as filhas entraram no rolo. Então fique tranquilo, se tem alguém pisando na bola com você, tentando te enganar, fica tranquilo, Deus vai colocar um Labão na vida dele. Amém? É assim que Deus trabalha. Para cada Jacó, Deus tem um Labão. E Jacó foi prosperou na casa de Labão, porque embora ele estivesse na casa de Labão, ele não era filho de Labão. Embora ele estivesse naquele lugar, ele não era daquele lugar. Embora ele estivesse ali, ele não era dali. Aleluia. Era aquela figueira no meio da videira. Lembra da figueira no meio da videira? Lucas capítulo 13 conta a história de uma figueira no meio da videira. E o dono da videira diz: corta essa figueira porque ela não dá fruto. Ela só não está fazendo nada aí, tira ela daí. O viticultor diz: não, me dá mais um ano, deixa eu escavar ela e deixa eu colocar estrume nela. Sabe o que significa escavar? Significa expor as suas raízes. E é o que Deus está fazendo. Deus vai começar a levantar algumas pessoas diferentes no meio das outras, irmãos. Algumas coisas que vai chocar você. Eu tenho sido muito chocado, muito impressionado por Deus, com as pessoas que Deus tem levantado em nosso meio, que você diz assim: não, isso não pode dar certo. E o Senhor diz: dá. É do meu jeito, vai dar. Fique tranquilo. A figueira no meio da videira não é dali, mas nasceu e é diferente. Está ali para fazer algo diferente. E a figueira no meio da videira, ela faz isso. O Senhor disse: deixa eu escavar ela. E disse o que? Deixa eu botar estrume. A palavra estrume vem da palavra adubo, que é a mesma palavra para humus, que é a mesma palavra para humildade. Ou seja, para Deus usar alguém, Ele tem que expor as raízes e colocar humildade nas suas raízes. Porque se Ele não puder colocar humildade nas raízes, então o machado será posto à raiz. E aí essa árvore tem que ser arrancada. É o que Deus está fazendo conosco, irmão, com alguns ministros nessa nação. Deus está nos humilhando. Deus está levando a gente ao pó, para dizer assim: Luiz, quanto mais eu engrandecer você, mais você vai se jogar no chão. Quanto mais eu levantar seu ministério, mais você vai se jogar no chão. Quanto mais eu te der, mais você vai investir, mais você vai liberar. Então, irmãos, Deus está Deus está com muita vontade. Deus está disposto a te dar tudo que você estiver disposto a devolver para Ele. Então se prepare, nos próximos dias algumas coisas vão chocar você. Elas vão chocar você de tal maneira, irmãos, de tal maneira. Eu tenho sido muito impressionado por Deus. E a vida de João Batista, na realidade ele não era João Batista, era João o Batista. Porque Batista era o apelido porque ele batizava. O João que batizava, então era João o Batista, não era João Batista. Então João o Batista, ele vem para desabilitar uma ordem. Só que João também teve problema para entender o tempo. João também teve problema para entender o tempo. Porque para entender o tempo, irmão, a gente precisa estar com Deus. Entender o tempo tem a ver com os profetas. Entender o modo tem a ver com os apóstolos. Tempo e modo. Eclesiastes capítulo 8, versículos 6 e 7. Há um tempo e um modo para todas as coisas,
Se eu não entender o tempo, eu não vou entender o modo que Deus está fazendo, a forma que Deus está fazendo. E aí, por não entender a forma, vendo algumas coisas dando certo na casa dos outros, eu vou querer fazer igual. E aí, esse não é meu tempo para isso. E eu posso dar com os burros na água, como diz lá em Santa Catarina, ou como diz aqui também. Então nós precisamos entender isso, irmãos. Precisamos entender o tempo e o modo. Tempo tem a ver com profetas, o modo tem a ver com os apóstolos. Quando a Bíblia fala de janela, está falando dos profetas. Daniel não abriu uma igreja na Babilônia, ele abriu uma janela. Paulo dizia: foi-me aberta uma porta. Porta tem a ver com os apóstolos, profetas tem a ver com janelas, porque os profetas, eles têm uma leitura do ambiente. Eu estou falando de ministérios proféticos, não do dom de profecia, porque quem tem o dom de profecia, profetiza para a pessoa. Ó, assim te diz o Senhor. Quem tem o ministério profético, profetiza ao território. Ó Israel, assim diz o Senhor, ó fortaleza. E o que Deus está fazendo nesses dias é comissionando pessoas ao ministério profético. Pessoas que vão abrir janelas, que vão ter leituras do ambiente que estão vivendo, e aí vão trazer destino para a igreja. Por isso que o fundamento da igreja é apóstolos e profetas. E aí, por não entender o tempo e o modo, a gente saiu ungindo apóstolos e profetas no mundo inteiro. E aí hoje tem apóstolos e profetas sofrendo, porque tem o encargo, tem a função, tem a unção, mas não entenderam o tempo e o modo. Irmãos, profetas, eles são... Eu comparo um profeta como um estilista de moda. Ele está sempre com uma estação na frente. Ele está agora no verão, já está desenhando a roupa do inverno. E aí você vê os rabiscos dele, você diz: mas o que é isso? Essa é a roupa que vão usar no inverno. Aí você diz: você é louco, calor de 40 graus. Porque o profeta, quando profetiza, ele profetiza sempre para a época seguinte. Ele, às vezes ele não é ouvido, porque quando ele profetiza, está tudo bem. Ele diz: vai ficar ruim, todo mundo está amarrado. Que ruim, que é uma coisa boa. O profeta, ele tem leituras do que vai acontecer. E quando está tudo ruim, ele chega e diz: gente, vai melhorar. Tá doido? Como vai melhorar? Irmão, já começou. Deus já virou uma chave na nossa nação. Irmãos, o que está acontecendo em Brasília é fruto do que está acontecendo no mundo espiritual do Brasil. E o que vai acontecer na igreja do Brasil, nos púlpitos do Brasil, vai haver uma transição de governo, vai haver uma transição de autoridades. Pessoas vão perder a autoridade porque não honraram a palavra que receberam. Pessoas vão perder, mas vão continuar exercendo o ministério, vão continuar trabalhando com a igreja. Saul reinou muitos anos, mas na presença de Deus só 7 dias. Saul reinou só 7 dias na presença de Deus. Quando ele sacrificou, Deus disse: não quero mais. Eu disse para ele não fazer, ele fez, ponto. Mas a igreja está aberta, tem unção, tem unção, mas tem que entender o tempo e o modo de Deus. Um dia o povo queria água, Moisés disse: ok. Deus disse: Moisés, pega o cajado, pegou. Está vendo a pedra? Fere ela, fez sair água, bebe todo mundo, aleluia. Eles estavam lá em Refidim, Deus queria abençoar o povo dando água. Anos depois eles estão em Meribá. Deus disse: Moisés, pega o cajado. Moisés pegou o cajado, Deus disse: agora fala com a rocha. Estou com o cajado na mão, eu falei, não deu certo, eu vou fazer o que eu já sei. E aí a gente usa a arma velha para lutar guerra nova. Você usa a arma velha para lutar guerra nova. Pegou o cajado, mas sabe, eu sei fazer isso. É o meu ministério. Saiu água ou não saiu? O povo foi saciado ou não foi? Foi. Então milagres não me aprovam. Eita Deus. Ó Jesus. Igreja cheia não me aprova. Povo abençoado não me aprova.
O que me aprova é se eu estou fazendo exatamente o que Deus mandou ou não. E isso define o meu nível de autoridade. O que define a minha autoridade é isso. Por isso, não abra sua boca para a terra sem abrir seus ouvidos para o céu. Por isso nós precisamos entender a diferença. Quando Deus disse fere a rocha, Deus queria dar água para o povo. Quando Deus disse fala com a rocha, Deus queria estabelecer o governo. E quando Deus quer estabelecer o governo, entenda o tempo e o modo. Quando Moisés feriu a rocha, ele estava apontando para o cordeiro. Quando Moisés feriu a rocha, pá, ele estava apontando para o cordeiro na cruz, o cordeiro que foi ferido. Mas lá na frente, Moisés, Jesus não é mais o cordeiro, ele é o leão. Ninguém mais vai ferir não, meu filho. Ele agora está estabelecendo governo sobre a terra, amém? Amém. O Senhor está estabelecendo governo. E sabe quem Ele vai usar com autoridade nesses dias? É quem está submisso à sua voz. Mas Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu revelei, em teu nome eu profetizei. Cara, apartai-vos de mim, você pratica iniquidade no meu nome. Curar enfermo não é iniquidade, batizar não é iniquidade, expulsar demônio não é iniquidade. Mas para Deus não importa o que você faz, é por que você faz. Para quem você faz? Quem recebe a honra disso? Quem é glorificado com isso? Quem ganha o crédito? Porque Deus não exalta homens, Ele exalta a verdade. E quem estiver exaltando a verdade será exaltado junto com ela. Irmãos, amigos, pastores, irmãos, Deus não dá a igreja para pastores, Deus deu pastores para a igreja. Deus não deu a igreja para nós, a igreja é do povo, não a igreja de Jesus. Por isso não é o povo que diz o que nós devemos fazer, não é o povo que determina o que nós temos que cantar, não é o povo que diz aonde nós devemos fazer as coisas para Deus. Cadê os homens que vão desabilitar uma forma? Olha, cara, é difícil, porque você está aqui no verão e já está desenhando a roupa do inverno. Noiva minha, pomba minha, que anda pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, vê, já passou o inverno. Ouve-se as vozes das rolas no campo, vou ver as figueiras já estão dando seu fruto. O tempo de cantar chegou, já passou o inverno. Ei, mudou a estação, tem que mudar de roupa, amigo. Aleluia, tem que mudar de roupa. Mudou a estação, nós temos que mudar de roupa. Mas Deus não muda, mas Ele se move. E Ele está se movendo nesses dias. O Senhor está se movendo nesses dias. Aleluia. Aleluia. Cutuca alguém que está do seu lado e diz: eu falei para você ir embora, lembra? Lembra que eu te avisei? Remacho, pai cardíaco. Porque deu certo uma vez, a gente faz de novo. Métodos são relativos ao tempo, irmão. Mudou o tempo, tem que mudar o método. Se nós não entendermos isso, nós vamos ficar criando coisas para a igreja todo mês. Porque afinal de contas a gente tem que segurar o povo, porque é o povo que sustenta a igreja, não é Jesus. E a gente tem que dar o que eles querem. O que você precisa? Quem quer ser abençoado nessa noite? Deus vai te dar vitória. O que você precisa? Pede que Deus te dá. E Deus disse: não, cale a boca, por favor, cale a boca. Para tudo. Vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo nada. Vocês não entenderam o que eu quero.
que a gente vai seguindo no circo, na realidade é no ciclo vicioso, fazendo da igreja um circo, onde o entretenimento roubou o lugar da profecia. E a gente não entende que a gente nasceu para cumprir um propósito. João Batista não podia ficar com Zacarias, porque ele nasceu para cumprir um propósito. Ele seria a voz que clama, a voz do que clama. E João, para ser a voz, Deus teve que tirar a voz do pai dele. É o que Deus está fazendo na nossa geração. Tem uma geração que está perdendo a voz no Brasil. E eu não estou falando isso da antiga geração, porque a autoridade não tem a ver com a idade cronológica. Uma pessoa pode envelhecer sem gerar autoridade. A autoridade tem a ver com entendimento. Não é o quanto você tem de Deus, mas o quanto Deus tem de você. Quanto Deus tem da sua vida, do seu ministério, do seu chamado. O quanto Deus pode dizer, filho, porque um dia lá em Siló tinha um velho e um menino dormindo, e Deus falou com o menino. Eu respeito os profetas, irmãos, mas o Senhor precisa fazer uma transição na nossa nação. Se nós não usarmos, eu vou fazer 50 anos daqui a 3, 4 meses. Tem algumas coisas que não são mais relevantes para a minha vida. Não são, porque eu não trabalho mais para mim. Eu estou trabalhando para essa meninada aí de 30, 25, 40. Esses irmãos que estão chegando no ministério. Que igreja que nós vamos deixar para eles? Que modelo que nós temos para deixar? Porque quando eu me converti, recém saído das drogas com 28 anos, faz 21 anos, os meus modelos eram alguém que estava no púlpito, com um microfone, ou com um violão, ou com um instrumento na mão, e com uma indumentária. E eu não posso cobrar desses irmãos, porque eles também não tiveram. E é muito difícil você dar uma coisa que você não recebeu. Mas Deus está unindo as nossas gerações, irmãos. Deus está unindo as nossas gerações. Amém? Deus está unindo as forças. Tem algumas coisas que Deus está me desabilitando. Por favor, eu quero dar um recado para você, querido. Se nós queremos milagres, nós precisamos falar algumas coisas. Irmãos, um dia Deus olhou para Samuel e disse: Samuel, até quando você vai chorar por Saul, tendo eu rejeitado? Você está chorando por algumas coisas que Deus já não quer mais. Você está habilitando, pedindo algumas coisas que Deus já desabilitou. Mas esse senhor vai perder a salvação? Não, ele vai ser salvo. Mas a autoridade de Deus não pode, irmãos, estar na mão de pessoas que estão tornando a igreja sua obra pessoal. A obra do Senhor, querido. O som até parece que ficou bom agora, né? É porque é difícil mesmo a gente ouvir essas coisas, é difícil. Eu sei que eu estou falando para você, eu sou pastor da mesma igreja há 16 anos, no mesmo prédio, no mesmo lugar, eu moro na mesma cidade, ali no mesmo lugar, estou ali. Eu sou pastor também. Eu cuido de gente também. Eu não sou um pregador só andando na terra, não. Eu sou um pastor que tem um lugar para voltar, que tem pessoas para cuidar, que prega no domingo na igreja há 16 anos no mesmo lugar, que já expulsou o mesmo demônio da mesma pessoa umas 20 vezes. Então é complicado. Eu sei o que eu estou falando para você. Mas quando Deus está desabilitando algumas formas, irmãos, não cabe mais a nós. Nós temos que respeitar sim os irmãos, respeitar os ministérios. Nós temos que respeitar as diferenças. Mas Deus que está fazendo, a gente só está assistindo. Se nós queremos ver Deus trabalhar, nós precisamos parar de fazer algumas coisas que não funcionam mais.
Irmão, quando a água baixou a arca, não precisou mais dela. Você imagina, Noé leva 120 anos. Alguns teólogos dizem que foi 100, outros 90, ok, vamos usar 120. Noé leva 120 anos para fazer uma obra que ele usou um ano só. Ele ficou um ano dentro da arca. Quando ele baixou, as águas baixaram, a arca não foi mais relevante. O maior trabalho de Noé não foi construir a arca, foi reconstruir o mundo depois que saiu da arca. O maior trabalho de Noé não foi entrar na arca, foi sair dela. Nós temos muita dificuldade de soltar uma coisa que foi Deus que nos deu. Mas foi Deus que me deu. Mas foi para um tempo, não é mais para esse tempo. Foi para um momento, não é mais. A fila andou, as nuvens moveram-se. Pega a tua barraquinha e sai correndo atrás da nuvem. Deus não tem monopólio com ninguém. Deus não vai parar uma geração que não entendeu. Se a geração não entendeu, Deus vai levantar a próxima. Deus não quer levantar a nova, Ele quer levantar a próxima. Porque se Deus tem que levantar a nova geração, é porque eu falhei. Em Itajaí não pode ter uma nova geração daqui a 20 anos. Tem que ter a próxima geração. Eu estou trabalhando para deixar a próxima geração. Não para Deus ter que fazer tudo de novo, porque eu não entendi e fui brincar de igreja. Não. A obra não é minha. João Batista foi para o deserto. Esse é o melhor lugar que você tem que ir quando você não está entendendo o que Deus quer. João Batista foi para o deserto e começou a batizar. Mas olha o que diz a Bíblia no capítulo 3 de Lucas. Deixa eu ler para você. Lucas capítulo 3. Olha o que diz. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região de Itureia, e Treconites, olha que nome bonito botaram no seu filho, Treconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Pegou? Tem um imperador, tem um governador, tem 2 tetrarcas, que é o trabalho do prefeito na época. Tem 2 sumos sacerdotes, que já está fora da visão, era um só. Mas era um trabalho em família, né? Monopólio, era nepotismo, vitalício. Olha o nível de autoridade: imperador, governador, prefeito, líder eclesiástico. Mas a palavra veio para João Batista no deserto. Cutuca o teu irmão que está do seu lado e diz: corre para o deserto nesses dias. Diga para ele: vai para o deserto nesses dias. Diga-se, desabilita, se livra tudo que está roubando você de ouvir a palavra de Deus esses dias. Aleluia! Alguém levante a mão e deixa o leão fugir aqui dentro, meu irmão. Isso! Bota para fora essa unção. Nós precisamos dela nesses dias. Aleluia! Não faltava título, mas a palavra veio para uma voz. Não faltava título. As nossas igrejas estão recheadas de título, mas cadê a voz? Cadê os homens e as mulheres que vão dizer: eu sou, tu és o Cristo? Não, tu és profeta? Não, o que é que tu és? Eu sou a voz. A voz do que clama. E o que é que você está clamando? Eu estou clamando para todo monte ser abatido e todo vale ser exaltado, para que tudo que é tortuoso seja endireitado, para que
o escabroso seja aplanado, para que venha a glória do Senhor e invada o Ceará. É para isso que eu estou clamando. E se você for ler de novo Lucas capítulo 1, versículo 80, eu acho que está na Bíblia, diz: e o menino crescia e se fortalecia no deserto. São dias de deserto. Tem dia que você está no púlpito domingo pregando, você está na igreja no domingo, parece que é tudo a mesma coisa, parece que... Fala a verdade, irmão. Tem dia que não parece chato, assim. Diz: puxa, cara, tudo de novo. Irmão, só quem conhece o coração de um pastor é Deus, sua esposa e seu travesseiro. Às vezes a gente está lá como membro na igreja, tudo de novo. A gente já canta a música, a gente já sabe qual vem depois. Agora vai fazer a oferta. Hoje quem é que deve fazer? Aquele lá, ele não fez domingo passado. Aí o pastor prega, você diz: ih, já ouvi essa mensagem. E fala tudo de novo. Porque a gente botou no piloto automático, irmão. A gente perdeu a esperança na igreja. Não perde a esperança na igreja não, meu filho. Jesus vai salvar e arrebatar a sua igreja. Não perde a esperança na igreja não, irmão. Ai, parece que não vai, meu Deus. É de domingo a domingo, é uma tristeza. Quantas vezes, pergunta a minha esposa, a gente recebe 50, 60 convites por dia para pregar. Aí chega no domingo, 3 cultos. Aí você encosta o carro. Aí já veio o irmão: pastor, queimou 3 lâmpadas. Agora diz: calma, queima, essa porcaria queima mesmo. Aí você chega, irmão, diz: pastor, tem um cara. Isso quando você não está pregando e entra um bêbado na igreja, é o mesmo bêbado, todo domingo. Aí você diz: Deus, eu estou aqui há 20 anos, por que esse bêbado não se converte? Eu vou no mundo inteiro, ganho gente para Jesus, meu Deus. Vejo gente levantar de cadeira de roda, meu Deus. Esse bêbado desgraçado é o mesmo, todo domingo, me envergonhando aqui, Jesus. Sabe o que Deus faz? Deus tira uma máquina fotográfica do bolso e faz assim, ó. Sorri, Deus faz um selfie. Sorria, garoto. Aqui é o seu lugar, é o seu laboratório. Aqui, Luiz, aqui você vai misturando as formas até achar a fórmula. A hora que você acha a fórmula, então você prega e o mundo inteiro diz: uau, que palavra. Mas eles não sabem que você passa aqui todo dia, com os mesmos crentes, todo dia. O que critica é o mesmo há 15 anos. Oh, desgraça. É o mesmo. É o mesmo irmão que quando acaba de pregar ele vem com a Bíblia e diz: pastor, mas teológica. Ai, cala a boca, desgraçado. Toda a vida o mesmo. Você acaba de pregar e diz: pastor, mas o senhor conjugou o verbo aqui. Eu digo: que verbo, filho? Nem sei o que é verbo. O que é verbo? Isso é igreja, irmão. Não reclame dela. Amém? E não adianta procurar outra melhor, porque não tem. Amém? Ah, vou ver se eu acho um lugar melhor que eu me encaixe. Se achar, não vai. Não vai atrapalhar o que os outros estão fazendo lá. Não vai não. Fica onde você está, pelo menos já te conhece lá. Amém? Aleluia. Isso é igreja. A cruz é o único lugar que ladrões e reis morrem do mesmo jeito, meu filho. É a cruz. Aleluia. Glória a Jesus. Agora nós precisamos entender o tempo que Deus está trabalhando. Se eu não entender o tempo, eu vou criando modo. Por isso que a igreja está cheio de botes salva-vidas ao redor dela, tentando pregar uma mensagem motivacional, tentando trazer as pessoas para o lugar. Aleluia, Deus vai te levantar, Deus vai te dar vitória. Tudo isso é verdade. É verdade, não precisa ser mais dito. É verdade, a gente precisa corrigir o curso. Amém, irmãos? Então não deixe as diferenças separar a gente, amém? Mas eu estou falando de Jesus, não adianta só falar de Jesus. Nós temos que revelar Jesus nesses dias.
que o Verbo se fez carne e habita entre nós. Habitou e habita, seu Espírito está conosco, o Emanuel, o Deus presente. E aí nós vamos derrubar todas as formas que a gente vai criando para atrair pessoas, para mantê-las com a gente. Aleluia. O problema é que a gente vai acostumando com a glória, e quando a gente acostuma com alguma coisa, a gente não dá o valor devido que aquilo merece. A gente acostuma com a oração, acostuma com a glória. A gente acostuma, irmão. A gente acostuma tanto, até na hora do almoço, assim, põe almoço, come. Se não tem uma criança para corrigir a gente, não vai orar. Às vezes tem que ter uma criança, que Deus tem que usar uma criança. Lá em casa, às vezes na correria, pai, põe na mesa, tal. A netinha de 4 anos, falei, meu vovô não vai orar? Como? Orar? Tem que orar. Por quê? Porque a gente vai acostumando com o benefício, a glória, mas quando não tinha o que comer, Deus na minha vida, eu sou fiel a ti. Aleluia. Vai para o deserto, irmão. É lugar de ouvir a Deus. Deserto ainda é lugar de ouvir a Deus. Você olha para aquele cara, João Batista, um cara estranho, comendo coisas estranhas, usando roupas estranhas. Você já viu que quando você deixou de ser doido, as coisas pararam de acontecer? Hein? Quando você era doido, você... Eu não era. Lembra quando você converteu, que era doido, acreditava em tudo? Amém? E as coisas aconteciam ou não aconteciam? Sabe por que parou de acontecer? Você ficou muito sóbrio, ficou muito normal. Você tem tudo sob controle. A pregação da cruz ainda é loucura. A pregação da cruz ainda é uma doideira, irmão. É uma loucura. O problema é que a gente está tudo normal agora, está tudo certo. A gente tem um programa para ser seguido, que a gente mesmo criou. Aleluia. Lembra para aquelas vigílias que a gente ia, todo mundo segurava o anjo, e até de manhã torava um pau na bateria. Amém. Sabia 3 notinhas, era 3 notinhas, dó, dava dó de ouvir. Misericórdia. Quando você pegava aquele violão, né, lá para longe das notas, mas você cantava e adorava a Deus. Aí gravou um CD, aí a sua música ficou conhecida, a sua roupa mudou, sua vida mudou, e agora para levar você na igreja tem que pagar 10 mil reais, senão você não vai. Porque afinal de contas, custa caro o meu dia. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quando você vivia com a carreiretinha na mão, marcando os versículos, batendo no peito, dizendo: Deus me usa, eu vou te honrar. Hoje, para levar você na igreja, é uma lista de prioridades. Até a cor da toalha você decide. Você decide até o que vai tomar no púlpito. Onde nós vamos chegar com essa parafernália, irmãos, com esse mundo infernal que tem nos afastado do colo de Deus, e chamamos isso de igreja? Não, filho, isso não é igreja. Isso é o mundo que você criou, que nós criamos para tocar um Deus de plástico, que tem boca, mas não fala, que tem ouvido, mas não ouve. Que evangelho é esse que nós chegamos, irmãos? Que as suas horas de púlpito
são definidas pelo cachê que você ganha. Não olha para mim assim que eu não tenho medo. Essa hora que você diz é verdade, pastor. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos voltar a pregar o batismo de arrependimento. Só que agora não é para os ímpios não, é para os crentes. Precisamos pregar para os crentes, dizer: Deus, perdoa a gente. Perdoa a gente, Deus. A gente fez muita bobagem com a glória que Tu nos desse. A gente quis levar essa arca, Senhor, quis desfilar com ela, quando a gente deveria colocar ela no ombro e carregar pela cidade, Senhor. Nós fizemos marcha para Ti, quando a marcha não era para Ti. Era para engrandecer denominações, para engrandecer pregadores e cantores. Mas, Senhor, eu me volto a Ti hoje. Eu quero fazer de volta para Ti. Eu estou indo para o deserto para voltar a Te ouvir. Para voltar a Te ouvir, Deus. E sabe o que eu vou fazer quando eu Te ouvir, Deus? Eu vou confrontar. Eu vou confrontar a religião, eu vou confrontar o pecador, eu vou dizer: raça de víboras, entra aqui e se batiza. Eu vou olhar para quem diz: ei, você que está com essa mulher aí não é sua. Cadê os homens do Ceará, meu Deus? Não é macho aqui. Se nós queremos avivamento, nós precisamos voltar. Eu quero ouvir Deus. Eu não quero ser só um título de apóstolo. Eu não quero, Senhor, dizer para as pessoas: veja aqui no meu anel, me dá o seu dízimo, que eu vou ser seu pai na fé. Nem sei entender o que é isso. Não, cara. Eu já fui bandido uma vez. Eu não vou ser de novo. Eu troquei o revólver por uma Bíblia. Porque o revólver me defendia, mas a Bíblia me expõe. O revólver me protegia, mas a Bíblia, ela me expõe. Toda vez que eu vejo ela, eu bato a mão na cabeça de Deus: eu não sou crente, me ajude. Me ajude, Senhor, a ficar melhor para você. Eu quero ser alguém digno de ouvir a Tua voz, Senhor. Me ajude. Me ajude, Senhor. Se a santidade que você e eu alcançamos é só fruto do nosso esforço, me perdoe, isso não é santidade, é orgulho religioso. Santidade não pode ser fruto só do meu esforço. Sabe o que eu penso? Eu penso que se eu orar mais, Deus vai me dar mais. Se eu jejuar mais, Deus vai me dar mais. Se eu ofertar mais, Deus vai sempre me dar mais. Porque eu sou o cara que eu movo Deus. Não tem nada que você possa fazer para Deus te amar mais. Porque Ele não faz acepção e o seu amor tem uma medida para todos. Deus não tem filhos prediletos, mas Ele tem filhos dedicados, que se dedicam mais a Ele. Não tem nada que você possa fazer para Deus te amar mais. E se não tem nada que você possa fazer para Deus te amar mais, também não tem nada que você possa fazer para Ele te amar menos. Glória a Deus. Glória a Deus. Não tem nada que você possa fazer que diminua o amor de Deus por você, cidadão. Não tem nada. Então para de tentar dar resultado. Nós não somos aprovados pelos resultados. Na realidade, a gente só está com Ele porque não deu resultado em outro lugar. Se a maioria de nós tivesse dado resultado sem Ele, a gente não corria para Ele. A gente só correu para Ele porque não deu resultado sem Ele.
tem nada que você possa fazer para Deus liberar mais amor para você. Se você pensa assim, você está dizendo que o amor de Deus tem medidas. Eu tenho 4 filhos. E dentre os 4 tem uma filha, ela está grávida, esposa do Charles, a Bruna. A Bruna é a mais folgada deles. A gente está viajando, ela liga na cara de pau: pai, traz o celular de oferta para mim. Ela pede: tem almoço aí? Estou indo almoçar aí. Aí os outros filhos questionam. Irmão, ela é entrona mesmo. Ela entra, ela não está nem aí. Às vezes eu até brinco com ele assim: eu disse que assim, que Bruna folgada. Mas um dia Deus me corrigiu. E os outros filhos começaram a dizer: você ama mais ela. Eu disse: não, eu amo vocês todos iguais, só que ela acredita mais. E porque ela acredita mais, ela desfruta mais. Alguém levante a mão e solta ela. Meu Senhor, e muito te louvor na cidade do nosso Deus, teu santo monte. A alegria de toda a terra, Senhor, que estemos a vitória E que nos ajuda. e que nos ajuda contra o inimigo. E por isso Diante dele nos queremos o seu nome engrandecer e agradecer-te por colocar em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome agradecer-te e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. senta aí, descansa. Não vou já não. Aleluia. Mas para que ele volte, nós precisamos sair. Para que ele volte, nós precisamos deixar algumas coisas. Pegou, né? Não tem jeito, irmão. Pegou. Mas foram.
Mais fogo, mais glória, Deus. E em louvor te adorar. Mais fogo, mais glória. Meu coração eu quero. Receba isso, beba disso nessa noite. Beba disso. Beba disso, beba disso, beba disso, beba. Há uma unção sobre esse ambiente aqui. Receba. Receba milagres na sua vida. Receba cura. Jesus está curando pessoas aqui agora. Câncer vai sair pelos seus órgãos genitais. Câncer vão sair pelos seus órgãos genitais. Deus está tirando o câncer do seu útero, da próstata. Seja curado aqui nessa noite. Há uma unção de milagres aqui. Que Deus torne as letras dessa Bíblia diferentes no seu espírito. Que as letras saltem dentro de você. Que Deus abra os recheios e coloque no seu espírito revelações profundas da sua palavra. Que Deus levante mestres no nosso meio. Que os mestres sejam honrados por ensinarem e gastarem tempo com a sua igreja. Honre os mestres, igreja do Ceará. Honre os mestres. Solta, pode soltar, não tem problema não. Sério, pode liberar, sente volta para pegar já. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Tem uma palavra de Deus para você. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos, as minhas. Mais fogo e mais glória, Senhor. Mais fogo e mais glória sobre essa geração. Amém? Mais fogo e mais glória. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Oh, Jesus. Aleluia. Espírito. Deus está desabilitando coisas nesses dias. Está tirando alguns formatos que nós criamos para o corpo. Está deixando a igreja mais livre, mais solta. Quando Jesus passou, entenda bem, irmãos, eu não vim aqui ofender a igreja de Jesus. Eu sou pastor também. Quando Jesus passou para entrar em Jerusalém, ele disse assim:
para 2 discípulos: vai ali e pega uma mula que está amarrada em um jumentinho, desamarre e tragam para mim. E se o dono perguntar, você diga que o Senhor está mandando. Lembra esse texto? Um dia Deus me falou: Luiz, só tem dono até que chegue o Senhor. Quando chega o Senhor e desamarra, ninguém mais é dono de nada. O Senhor está passando nossas vidas nesses dias, irmãos. Você já viu que tudo que você sonhou, você queria tanta coisa, parece que hoje você tem aquelas coisas que você um dia pediu e elas não são relevantes para você mais, porque você viu que não vale a pena. E por isso Deus está mostrando para nós nesses dias que tem algumas coisas que nós precisamos voltar, para alguns lugares que nós perdemos no Senhor. Alguns lugares nós precisamos voltar. Nós perdemos esses lugares, lugares de autoridade. Eu sei o que é isso, irmãos. Esse ano eu quase perdi lugares de autoridade. Por culpa do diabo? Não, o diabo já foi vencido na cruz. Foi por minha culpa. Por às vezes querer fazer coisas que Deus não me chamou e não me permitiu e não me ordenou a fazer. Por ouvir pessoas. Cuidado para que a voz do povo se torne a voz de Deus dentro dos seus ouvidos. Senão nós vamos fazer culto para eles. E nós temos que cuidar do povo, alimentá-los, orar por eles. Mas quem nos dirige não é o povo. Quem mantém a igreja não é o dizimista. Quem mantém a igreja é o Senhor. A noiva é do noivo. E nós só nos alegramos com a voz do noivo. Abra comigo a sua Bíblia em Números capítulo 13. Suba incenso dia e noite, noite e dia. Suba incenso dia e noite, noite e dia. Suba incenso dia e noite, noite e dia. Suba incenso. Abra Números 13 comigo. Nós já vamos terminar. E volta para ti, tua é a glória. Olha o que diz Números capítulo 13. Disse o Senhor a Moisés. Quem disse a Moisés? Quem disse a Moisés? Disse o Senhor a Moisés. O que o Senhor disse? Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais envia um homem que seja um de seus príncipes. Quem mandou Moisés enviar 12 espias para espiar a terra? O Senhor. Quem escreveu Números? Foi Moisés. E para Moisés não dizer Deus disse para mim enviar, ele disse o Senhor a Moisés. Moisés está se usando aqui na terceira pessoa. Ele não está dizendo Deus falou comigo, ele está dizendo Deus disse a Moisés. Ele está se colocando aqui na terceira pessoa. Então você lê Números 13 e você pensa assim: poxa, Deus mandou Moisés enviar espias para espiar a terra. Só que Números não é o último livro do Pentateuco. Ainda tinha Deuteronômio. E aí quando você vira as páginas assim, Deuteronômio capítulo 1, e o versículo 21 diz assim: Deuteronômio é Moisés repetindo a lei. Moisés agora está
ditando a lei verbalmente. E olha o que ele está dizendo: vê, o Senhor teu Deus, Deuteronômio 1:21, vê, o Senhor teu Deus te deu esta terra. Foi ou não foi? Sobe e toma posse dela, como te falou o Senhor. Lá em Números nós lemos que Deus falou o que para Moisés? Envia espias. Aqui Moisés está dizendo, Deus disse para subir e tomar. Agora olha o problema. Versículo 22. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes: enviemos homem à nossa frente para que espie a terra por nós e nos informe por qual caminho devemos subir a ela e que cidade devemos ir. Isto me pareceu bem, de modo que tomei dentre vós 12 homens de cada tribo. Ponto. Aqui está o erro. Moisés aqui está consertando o erro de Números 13. Números 13 ele diz: disse o Senhor para mim, vamos enviar espias. Aqui em Deuteronômio ele está dizendo, quem mandou enviar espia foi vocês. Eu achei que era o Senhor. Deus mandou entrar e tomar a terra, mas vocês já chegaram a mim e disseram: enviamos homens diante de nós para que espiem a terra e veja qual é o melhor caminho para a gente entrar. E isso me pareceu bem, pareceu uma boa ideia. Líderes, cuidado com as boas ideias dos irmãos que estão tirando você da palavra de Deus. Entra e pega o que é seu. Deus não mandou coisa nenhuma espiar a terra. Deus disse: entra e toma posse dela. Mas vocês se chegaram a mim. Moisés aqui também fez um culto para eles. Sabe o que eu aprendo aqui? Que se Moisés, o maior legislador da Bíblia, pode errar, por que eu não posso? A diferença é que ele reconheceu no livro seguinte que errou. E eu fico batendo na mesma tecla de teimoso, porque se eu voltar atrás, o povo, o que é que vai acontecer? O povo vai parar de me honrar. Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Sabe o que é pobre de espírito? Não é o espírito de pobreza, é o pobre de espírito. O pobre de espírito é aquele que está 100% submisso à vontade de Deus. É deles que é o reino. Então, a igreja pode até ser minha, mas o reino não. Se eu não sou pobre de espírito, se eu não estou submisso a 100% pela palavra de Deus. Nós precisamos entender isso, irmãos. Se eu entender isso, eu vou viver avivamento, porque vai ser facinho se arrepender. Moisés disse: olha, eu achei que, cara, que coisa tremenda, um homem como Moisés reconhecer que não foi Deus que mandou e dizer: foi vocês que mandaram. Por isso que a gente tomou um pau lá, todo mundo, 10 pessoas, 10 príncipes não quiseram entrar, por isso que deu aquela confusão, morreu um monte de gente. Deus não deixou mais aquela geração entrar, deixou só a geração seguinte. Então o meu conselho de pastor e amigo para você nessa noite é: para de fazer prova com Deus. Para, irmão, você já tem uma palavra. Você já sabe o propósito. Você sabe aonde tem que ir e quanto vai custar isso para você. Aleluia. Deus não vai improvisar no caminho. Deus não tem caminhos alternativos. Ele é o caminho e acabou, ponto. E nós não podemos fazer do nosso jeito e achar que Deus vai nos dar uma procuração em branco para a gente fazer o que a gente quiser. Deus não vai permitir isso. Você pega essa palavra no seu espírito. Amém. Amém, irmãos.
Aí nós vamos começar assim hoje, mais sossegado. Vamos construir uma base para a gente caminhar nela amanhã, de manhã e de noite, entendendo o tempo e o modo. Se nós não entendemos o tempo, não adianta. Jesus em João 4, os discípulos foram comer, foram comprar comida. Ele ficou sentado num poço esperando uma alma. Quando os discípulos voltaram, disse: mestre, já comesse? Ele disse: uma comida eu tenho para comer. Ele disse: vocês não entenderam nada. Vocês olham para o céu e dizem que ainda falta 4 meses para a ceifa. Pois eu digo que os campos estão brancos para a ceifa. Vocês ainda estão se movendo de um modo natural, e Ele está falando coisas espirituais profundas. Mas você e eu, deixa eu me incluir aí também, que eu também às vezes sou incrédulo. A gente costuma ter tudo sob controle, e tudo que a gente tem que fazer para Deus que sai do nosso controle, nós temos dificuldade. O que é que os outros vão pensar? O que os outros vão pensar não é da minha conta. Quantas palavras você já engoliu porque você pensou que os outros iam pensar? Quantas coisas você deixou de fazer? Quantas ofertas você deixou de abençoar os outros e perdeu porque achou que era da carne? Quer saber? Quando você anda debaixo da vontade de Deus, até a tua carne, ela vai ter te obedecer. Esses dias eu estava dançando lá, alguém disse: pastor, mas eu tenho vontade de dançar, mas não é da carne. Eu digo: é, eu estou dançando da carne. É, pastor, eu digo: é, como é que eu vou dançar sem a carne? Eu preciso dela para me movimentar. Ai, pastor, mas eu queria dançar, mas eu penso que é da carne. Eu digo: mas dança da carne. Ai, pastor, está amarrado? Eu digo: está amarrado não. O Espírito será derramado sobre toda a carne. É sobre toda a carne. Como é que você quer fazer as coisas sem a carne? A carne é a matéria-prima para que o Espírito venha. Não, levanta a mão e solta esse leão grandão. Faz algumas coisas na carne, faz bem. Noite.